Pode começar. 1, 2, 3. Olá, gente. Bom dia a todos, né? A todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Luiz Gabriel, eu trabalho há 4 anos e meio no Grupo Santa Casa de Franca. E hoje eu estou aqui para poder mediar um papo bem gostoso com pessoas e profissionais incríveis aqui de dentro do hospital, né, em comemoração aos 33 anos do Hospital do Coração. Né, antes de darmos início, gostaria de dizer a todos que nós estamos seguindo todos os protocolos, né, de saúde, o uso de máscara, distanciamento, álcool em gel, né, então tudo para segurança de todos que estão aqui participando. Bom, estamos realizando essa transmissão ao vivo do set de comunicação da Unifacef. Então agradeço a diretoria, né, do Hospital do Coração, né, representada aqui pelo Sr. Tony, vocês vão conhecer ele daqui a pouco. Né, agradecer o reitor da Unifacef, Alfredo José Machado Neto, e a chefe de Departamento de Comunicação Social, professora Fúvia Nassif Jorge Facuri, que liberaram o estúdio para essa grande comemoração. Para iniciarmos as comemorações, vou apresentar, né, quem estará conosco. A enfermeira-chefe do Hospital do Coração de Franca, Adriana Micheletti, o médico e o diretor clínico do Hospital do Coração, Dr. Ulisses Gianecchini, e o presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Sr. Tony Graciano. Então, para iniciarmos hoje, né, gostaria de dar o meu bom dia e um seja bem-vindo para o Dr. Ulisses. Né? Muito bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado, Luiz. Um abraço aí a todos, né? Adriana, nossa chefe de enfermagem, nosso presidente, Tony, que realmente é uma pessoa muito importante em toda a instituição, um grande apoiador nosso e um grande líder, né? Estamos aí para comemorar uma data muito especial, que nós realmente comemoramos. O hospital ele vem realmente crescendo, muda um pouco o desígnio dele, a forma de trabalhar, mas continua sendo o Hospital do Coração como lá dos primórdios, como foi pensado lá no começo, disso pela provedoria, o seu Manir Bittar e toda realmente o time dele na época, né? E já iniciando, doutor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, do seu trabalho no Hospital do Coração, tanto como médico, tanto como diretor clínico, né, do hospital. Então, o cargo de diretor clínico ele é um cargo ligado ao CRM, né? Então, nós temos que ter uma representação no Hospital do Coração, por ser um hospital, uma instituição, mesmo fazendo parte do Complexo Santa Casa, é um hospital isolado da Santa Casa, né? Então, nosso trabalho é um trabalho mais realmente ligado a questões médicas, né? As questões de ouvidoria, tudo. E a participação, que eu acho que é muito importante, o nosso comitê médico, né? Realmente apoiando a todos, a parte administrativa, tudo, né? E a gente dando realmente as nossas opiniões e dividindo as nossas dificuldades também, né? Então, é um trabalho muito importante, assim, eu acredito que seja um trabalho provisório. A gente tem, daqui a pouquinho eu estou passando para outro colega, mas é um trabalho muito bom. Eu acho que valoriza muito a gente e realmente a gente se sente muito bem representado, né? E além fora, nossa entidade, o CRM, que a gente faz voz da instituição para o CRM, né? Somos vistos assim, né? Como médico, assim, eu me formei em 1988, depois de residências e tudo. Não sou francano, eu nasci em Uberaba, mas fui criado em Franca, então eu sou francano, toda a vida criado aqui, e realmente foi um privilégio poder voltar para Franca, né? Numa época que eu sou um especialista, eu sou cardiologista intervencionista, então a gente veio para trabalhar na nossa especialidade, além de fazer a cardiologia clínica, tudo. E realmente, assim, o hospital já era um hospital relevante, com a cirurgia cardíaca funcionando já de vento em popa, né? A hemodinâmica também, a nossa área, né? Eu vim trabalhar com o Ricardo Barbosa, que foi meu colega que iniciou a hemodinâmica em 1994, né? E as coisas vêm avançando, né? Nós temos um outro colega que trabalha conosco hoje, o Dr. Breno Siqueira, né? E a gente sabe que vai vir outros também, né? E a gente sempre junto, né? Eu trabalhei muito desde o começo na unidade de terapia intensiva, até hoje eu faço parte do grupo, né?
e a gente vê realmente o nível de qualidade dos profissionais, as pessoas realmente que a gente tem no nosso grupo, né? E é muito bom. E o hospital ampliou também hoje, né? Porque além da cirurgia cardíaca, hoje se opera e também é atendido os pacientes urológicos do hospital. O oftalmo opera, tem algumas cirurgias oncológicas também que são feitas pelo Dr. Serrano, né? E a parte ambulatorial e mais, assim, todo o ambulatório da FACEF que funciona na nossa instituição dentro do complexo, né? Fisioterapia, Hospital do Câncer, que é na parte de baixo do hospital e realmente também faz parte do complexo, né? Então, realmente, assim, é um privilégio para nós podermos trabalhar numa instituição tão relevante como o nosso Hospital do Coração, né? Certo. E a gente estava conversando ontem, né, tudo, o senhor falou que faz aproximadamente 25 anos que o senhor trabalha, né, aqui dentro do hospital. E dentro, né, desse tempo que você esteve dentro, que você está dentro do hospital, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a evolução, né, que teve desde que o senhor entrou até agora em questão de estrutura, né, de profissionais, falar um pouquinho dessa evolução. Então, nós chegamos, era um hospital modelo, Hospital do Coração, né? Tinha uma UTI que hoje funciona da mesma forma como antes, um pouquinho diferente, só que hoje muito mais equipada, né? A estrutura realmente melhor, mas já funcionava muito bem, né? Nós tínhamos um aparelho de cateterismo, de hemodinâmica, que é um aparelho bem caro, talvez seja o aparelho mais caro que a gente tenha no hospital hoje, assim, toda conjunto da sala, tudo, né? Muito bom, que era um aparelho que, na época, o governador Horácio Quercia destinou a Franca, né? E esse aparelho foi trocado. Nós temos um aparelho que é da mesma marca, muito bom, né? E já estamos indo para a terceira máquina agora, porque está com 11 anos e a nossa equipe de engenharia, tudo está realmente dentro das verbas que são possíveis você requerer para comprar o equipamento. Nós estamos indo para a terceira sala agora, que já viabilizou, já vai ser comprada e realmente, mas os contratos já estão sendo assinados, né? E o hospital, ele tem, quer dizer, a gente não trabalha só com coisas muito complexas, com cirurgia cardíaca, com hemodinâmica, né? Com cateterismo, angioplastia. A gente tem que ter o ecocardiograma funcionando bem, nós temos que ter os exames de traçado de gráfico, o Holter, né, o mapa, o teste ergômetro, que, assim, nem tudo funciona ali dentro, mas você tem o AME, tudo que dá suporte. A parte ambulatorial e tudo, né? E lá no setor também ainda tem a tomografia e a ressonância, né? Que são aparelhos talvez um pouco mais baratos que a sala de hemodinâmica completa, mas também são aparelhos muito, muito complexos que atendem toda a população nossa, né? Não só os pacientes do SUS, mas também em parceria com os hospitais privados de Franca também, né? Então, isso você vê que a Santa Casa, o Hospital do Coração, ela atende realmente toda a comunidade. Não tem ninguém que fique sem ter o atendimento dessa instituição. E o hospital vem desenvolvendo, né, Luiz? Assim, ele vem crescendo, ele vem ganhando realmente novos aspectos em termos disso, quer dizer, já estão com outras especialidades lá dentro, né? E agora, desde o começo da Covid, nós montamos o Hospital Covid lá dentro do Hospital do Coração, né? Então, grande parte do hospital está sendo ocupado pelos pacientes Covid, né? E foi realmente uma implantação exemplar, porque foi muito difícil, com recursos realmente que precisavam vir e tudo, mas uma decisão importante da diretoria, tudo, né? Da nossa superintendência, e realmente o hospital viabilizou esse Hospital Covid, né? Então, realmente, assim, a gente só pode agradecer. É claro que problemas existem, né? Como em todo quanto é lugar, não tem jeito de ser perfeito, mas são questões que a gente vê todo o crescimento e a evolução, né? Eu que vim para Franca, voltei para Franca com 32 anos, hoje eu estou com 56, a gente tem uma história bonita e longa já, né? Com certeza. E tudo isso acaba sendo um grande avanço, né, tanto para o hospital quanto para a comunidade, né, principalmente aí esse grande destaque do hospital assim, nos dias de hoje, que é a ala Covid, como o senhor citou. Sem dúvida. O nosso hospital ele é credenciado, né, como hospital-escola.
né? Então, assim, tem uma grande importância na formação desses novos profissionais que estão chegando, tudo. O que o senhor falaria, né, sobre isso, né, sobre a importância do hospital para esses novos profissionais que estão chegando, que estão se formando agora? Os frutos já foram dados, né? Nós temos uma residência médica, em clínica médica e outras, as áreas de ginecologia, ortopedia, clínica cirúrgica, já a longa data. Então, nós temos médicos muito conceituados que foram formados aqui dentro, né? Ou que fizeram o início da formação de residência médica aqui e vieram e foram realmente complementar a residência e voltaram para trabalhar aqui. Então, você vê a importância, né, disso, da decisão realmente da diretoria, realmente de fazer o hospital ter a residência médica e realmente se preparar para isso, né? E o hospital hoje, ele tem um papel muito importante na formação desses alunos, realmente dos residentes, né? E agora com as universidades, a FACEF aqui e a Unifran, a gente tem realmente todos os alunos de quinto, de sexto ano, mais os ambulatórios também, alunos de anos mais precoces, né? Trabalhando dentro do hospital, né? Eu acho de suma importância, porque isso melhora a qualidade do nosso corpo clínico, ela faz com que todo mundo se mantenha atualizado, tudo para poder ensinar, né? E eu acho que a Santa Casa é um caminho, assim, realmente muito bom e sem volta, né? Para ser uma instituição complexa e de ensino mesmo. Quando a gente tem ensino dentro da instituição, eu acredito que melhora muito o nível, a qualidade, né? Então, realmente é fundamental mesmo. E a Santa Casa tem uma preocupação da questão assistencial, que sempre foi nos seus mais de 120 anos aí de existência, né? O Hospital do Coração 33, mas a instituição toda mais de 120 anos, de realmente atender bem a população e agora também ensinar bem, formar bons médicos e realmente propagar realmente conhecimento médico para além dos horizontes da instituição, né? Certo. Bom, o senhor falou aqui um pouquinho sobre a importância do hospital para a população, sobre alguns equipamentos, sobre algumas coisas que nós temos aqui, que envolve a hemodinâmica, toda a parte, né, cirúrgica, esses novos profissionais, né, do Hospital Escola, que nós somos credenciados. E sobre as perspectivas futuras, o que o senhor prevê, né, aí, ou então as coisas que o senhor pode comentar com a gente, né, que irão acontecer aí nos próximos tempos? Então, existe um projeto para que a Santa Casa seja um hospital e funcione todo na área do Hospital do Coração, por ter realmente uma área maior, né? No centro, realmente, a gente tem restrição para crescimento, tudo. E é um projeto que foi feito na administração do seu Zé Cândido Chimeonato. O Tony já estava na diretoria, era o vice-presidente, mas foi lá que o projeto começou tudo, né? É um projeto futuro, a gente sabe que é muito caro, muito complexo isso aí, e a gente depende muito da política, realmente, de Estado, realmente para poder ter um hospital com essa característica. Mas o hospital já vai sendo ampliado justamente pensando no futuro, né? Então, eu acredito que nós vamos ter um hospital, provavelmente um hospital muito bom de clínicas lá em cima, com todas as especialidades, né? E numa estrutura moderna, e tudo seguindo os princípios que a Santa Casa busca hoje, né? E isso é uma coisa que deixa a gente com a expectativa muito boa, com muita esperança realmente, porque realmente você tendo uma boa estrutura, né, Luiz? Você trabalha melhor, você ensina melhor, né? Você atende melhor, né? Então, essa eu acho que é a perspectiva que a gente pensa. Isso sem deixar de prestar o atendimento adequado nesse atual momento, né? Eu acredito nisso. Certo. E, como eu disse, aproximadamente 25 anos, né, de casa, 25 anos de Grupo Santa Casa, Hospital do Coração. Teve algum momento que você sentiu que foi assim de superação, né, um grande momento dentro da sua história na instituição? Então, a gente tem vários momentos desafiadores, né? A todo dia a gente tem os nossos desafios, né? Mas dentro do que a gente estava conversando realmente, né? A gente tem histórias muito interessantes, né? Por exemplo, a Santa Casa sempre foi uma parceira da Unimed, né? E nós prestamos muito serviço para eles. Então, os pacientes faziam cateterismo, angioplastia e fazem cirurgia até hoje, lá dentro do Hospital do Coração, né?
Então, eu lembro uma época que quando a Unimed realmente estava lá incipiente, começando lá no Hospital São Joaquim e tudo, né? Teve uma noite que me chamaram para fazer uma urgência, um infarto, um paciente grave, né? E esse paciente, eu cheguei no hospital, pedi para o médico encaminhá-lo para o hospital para fazer o cateterismo de urgência. Era uma sexta-feira à noite, já assim, em torno de meia-noite, mais ou menos, né? E eu estou esperando o paciente chegar e o paciente não vem, não chega. Aí eu liguei lá no Hospital São Joaquim e falei, quem que vai trazer o paciente? Não conseguiram arrumar um médico para remover o paciente. Então eu peguei e falei, então eu vou ir buscar, né? Eu estou aqui à toa mesmo. Então eu peguei meu carro e fui ao Hospital São Joaquim. Trouxe o paciente, fiz o cateterismo, fiz a angioplastia, abri a coronária dele. Nossa. Olha que era umas 2h30 da manhã, eu peguei, saí para fora do hospital, falei, como é que eu vou embora para casa? Aí o motorista da Santa Casa me levou no Hospital São Joaquim para eu poder pegar meu carro, né? São histórias de desafios, né? Mas a gente tem muitas outras, né? Mas isso, assim, a gente tem sempre muita gratidão dos pacientes, muita gratidão de todos com relação ao nosso trabalho. É claro que a gente não faz tudo, assim, não tem as melhores decisões sempre e consegue resolver tudo. Mas eu acho que esse espírito da Santa Casa, de guerreiro, de muita luta, ela é um espírito que a Santa Casa tem desde seus primórdios, né? E o Hospital do Coração, ele realmente é uma extensão e um sonho dos antigos, né? Os antigos provedores, diretores, e realmente foi realizado. Nós estamos completando aí os 33 anos agora, né? Com certeza, e é nessa guerra do dia a dia, nessa luta, sempre a favor da vida, a favor da comunidade, que o hospital permanece de pé aí no dia a dia, né? Doutor, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né? Foi um papo, assim, gostoso, né? Dentro do seu trabalho, dentro de tudo que o senhor realiza aqui, né? O que você poderia dizer para todo mundo que está nos assistindo, que estão nos escutando, né? Sobre, né, esse papo que nós tivemos, né? As suas considerações finais. A gente poderia ficar muitas e muitas horas conversando sobre assuntos aqui, né? Muito agradáveis, tudo, né, Luiz? Mas, assim, o que eu penso é o seguinte, que a instituição ela está no caminho certo, ela tem muitos desafios, ela tem muitas dificuldades que têm que ser vencidas, mas ela tem uma seriedade na administração, um profissionalismo realmente, assim, que é exemplar mesmo, né? Para o médico, a gente tem uma instituição com esse padrão, realmente é muito bom trabalhar, quer dizer, é um sonho que todos têm. Você pode ter hospitais em São Paulo, nas grandes cidades, realmente que são muito complexos, que você dispõe de muitos recursos e mais, mas a Santa Casa é um hospital que ela tem, dentro do que ela atende, dentro do seu ofício, ela atende muito bem seus pacientes em todas as áreas. Então, assim, a gente só pode agradecer mesmo, né? E realmente, assim, entender que nós vamos ter novos colegas que vão aí seguir conosco e vão nos substituir. E a Santa Casa e o Hospital do Coração vai continuar realmente vivo aí, porque realmente ele é fundamental para o atendimento de toda a população, para a formação de médicos hoje, né? E realmente isso é uma coisa que nos dá muita alegria, muita satisfação. Certo. Bom, doutor, muito obrigado, né, pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, por ter se disponibilizado para estar aqui presente com a gente hoje, contar um pouquinho, né, dessa história dentro do hospital, que hoje completa aí os 33 anos de vida, né, de fundação. Muito obrigado, doutor. Eu quem agradeço e eu me coloco à disposição para a gente estar sempre conversando, né, Luiz? Sempre é muito bom, né? A gente divulgar e mostrar nosso hospital e realmente conversar sobre ele, né? Muito obrigado. Exatamente, né? A comunidade precisa saber, né, o grande hospital que nós temos em nossa cidade, né? A importância dele para a comunidade. Sem dúvida. Bom, gente, dando sequência, então, na live de hoje, né, nós vamos falar com a Adriana Micheletti, que é a enfermeira-chefe do Hospital do Coração de Franca.
Né? Então, seja muito bem-vinda, Adriana. Bom dia, obrigada pelo convite, pela lembrança, né, para a gente sempre falar um pouquinho do nosso trabalho lá no Hospital do Coração. Certo. E eu inicio, né, essa conversa com você, né, perguntando, assim, fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o doutor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, da importância desse trabalho que você tem como enfermeira-chefe do Hospital do Coração, por estar à frente da ala Covid, que o doutor Ulisses comentou, né, muito bem, né, nas palavras dele. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que é seu dia a dia. Assim, falar de enfermagem, falar sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho, assim, é sempre muito gratificante, né? Porque é a profissão que eu amo exercer. Faz 10 anos que eu estou no Hospital do Coração, né? 10 anos que eu voltei, né? Porque eu já tive uma outra primeira etapa dentro do hospital. E nesses 10 anos, assim, muita coisa via acontecer lá dentro, muitas mudanças, muitas evoluções, muitas pessoas passaram pela gente, pacientes, alguns, às vezes, encontro até hoje, muitos funcionários. É um berço, né, para a formação de muitas pessoas, né, hoje oficializado, né, como hospital de ensino, de escola. E, assim, sempre fui enfermeira da unidade coronariana, né, UTI do Hospital do Coração, né, como é popularmente conhecido na cidade. Fiz especialização em cardiologia, né, e a gente sempre quer trabalhar na área, né, que a gente na especialidade que a gente escolheu, né. E, assim, fui muito bem abraçada na época no hospital, né, muitos desafios. E ao longo de 9 anos, né, à frente da UCO. E depois, com essa pandemia, com um pouco de experiência de UTI, né, vamos montar a ala Covid, né? E fiquei lá até maio desse ano, né, lá dentro, né, propriamente dita, sendo enfermeira responsável lá dentro da ala. E em maio, no dia do enfermeiro, né, 12 de maio, assim, veio a minha promoção. Né? Então, eu fui promovida para a coordenação de enfermagem, né? Então, eu faço um trabalho agora junto com a gerente, né, a Viviane, agora no hospital como um todo, né? Então, assim, não é mais num lugar específico, né? Agora, então, é olhar o hospital como um todo, né? Então, assim, mais um desafio, né, para a minha carreira, para a profissão, né? E temos muitos projetos, né, de melhoria, né, com relação à educação, a implantação de melhorias lá para os pacientes, né, para nós funcionários, né? Então, assim, é desafiador, né, e ao mesmo tempo é muito gratificante, né? No começo a gente não sabia se ia conseguir dar conta de montar uma ala, mas agora, depois de 1 ano e meio, assim, eu falo com todo orgulho, né, e com toda satisfação que a gente conseguiu, né? Então, Vitória. assim, a gente presta um serviço, assim, de excelência, né, para Franca e região, e com uma estrutura que nós montamos, uma estrutura que consegue atender a toda a necessidade do paciente, né? Não só do Covid, né, que está lá dentro, né, das dependências do Hospital do Coração, mas como as outras especialidades que a gente atende lá dentro também, né, que é cardio e urologia. Certo. E o doutor Ulisses e você mesmo vocês comentaram sobre alguns procedimentos que são feitos. Poderia colocar, assim, ó, vamos falar de números aqui, sobre esses números de procedimentos que são feitos dentro do hospital. Sim. Assim, eu tenho alguns, assim, em média anual, né, da nossa produção, né? Então, assim, cirurgia cardíaca e marca-passo, assim, a gente tem uma média anual de 340, né? Acredito que só não tem mais por conta que a gente tem pactuação com o SUS, né? Então, a gente tem uma cota que a gente preenche, né? Se essa cota fosse maior, provavelmente a gente teria
maior número, mas a gente atende toda a cota que é nos dada. Pacientes dia na enfermaria e na UCO, assim, uma média anual de 8.000, né, pacientes passam, né, pelo hospital. O que seria a UCO, Adriana? Para quem não é a sabe. unidade coronariana, né, como popularmente é conhecida, a UTI do Hospital do Coração. Certo. Né? E, então, assim, ela é específica em cardio, né, por isso que é UCO, né, unidade coronariana. Hemodinâmica, né, a média anual de 2.100 exames, né, o ambulatório escola, né, as consultas, né, 8.000, ambulatório de cardiologia, né, que são os exames de ecocardiograma, de ECG, de mapa, de Holter, enfim, as subclínicas da cardio, né, 2.100, né, e o pronto atendimento, que tem o pronto atendimento lá no hospital também, uma média anual de 9.240 atendimentos também. Então, assim, os números são grandes, né? Então, a gente trabalha bastante. É uma quantidade expressiva, né, de atendimentos. E você falou sobre a parte de cirurgia cardíaca, né? Como que os pacientes recebem essas orientações, né? Do pré, do pós, da pós-alta, como como são passadas essas orientações para o paciente? A cirurgia cardíaca, né, a cirurgia de alta complexidade, o paciente, a gente desenvolveu, a gente conseguiu estruturar, né, na verdade a gente estruturou um atendimento para esses pacientes, porque quando o paciente chega no hospital, às vezes com dor no peito, e às vezes é feito o diagnóstico ali na hemodinâmica, né, quando o hemodinamicista faz o exame dele e vê que provavelmente é um caso cirúrgico, né, o paciente ele chega muito assustado, né, ele vai para a UTI muito assustado, né, porque ele fala assim, eu não tinha nada até meia hora atrás e agora eu estou aqui dentro de uma UTI, né, então isso é muito assustador. E então a gente estruturou um atendimento e às vezes ali dentro da UTI, fragilizado do jeito que ele está, ele recebe a notícia de que ele vai ter que fazer cirurgia cardíaca, né? Talvez uma revascularização, né? Popularmente conhecida como ponte de safena, ou uma troca de válvula, né? Ele recebe o diagnóstico ali, ele ainda está fragilizado pelo que aconteceu com ele, ainda recebe uma outra notícia, né? Então, assim, a gente tem toda a estrutura com a equipe multidisciplinar, né, que é muito atuante dentro do hospital, né? A gente é uma equipe coesa, né, e muito sincronizada. Então, a gente consegue atender essa necessidade do paciente. E essa mesma equipe, a gente faz o preparo desse paciente, ou dentro do hospital, quando ele não possa ter alta para poder fazer essa cirurgia, ele tem que ficar internado, ou quando ele vai fazer via ambulatório. São agendadas consultas para ele, pré-operatória, né, onde a gente tem um protocolo de exames pré-operatórios, né, que o médico atende e solicita esses exames. Aí ele passa pelo médico, pelo enfermeiro, ele passa pela nutricionista, ele passa pela psicologia, ele passa, enfim, com a equipe multi como um todo. E se algum membro da equipe multidisciplinar levantou algum aspecto que possa impedir essa cirurgia ou que o pós-operatório possa atrapalhar esse pós-operatório, a gente entra em contato imediato com o médico, né? E aí esse paciente é reavaliado, ou é cancelada essa cirurgia, ou é marcada para um outro dia, né? E tem a agência transfusional, que a gente trabalha todo mundo muito junto, né? Então a gente consegue ver o paciente na sua totalidade, né? E não apenas no coração que infartou, né? Então, assim, ele tem, porque saúde, né, não é só o aspecto físico, né? O aspecto mental, o aspecto espiritual, o aspecto social, o aspecto financeiro, enfim, né? É o paciente como um todo, né? E lá, assim, eu falo com muito orgulho, né, da equipe que eu participo, né, que a gente consegue contemplar o paciente em todas essas esferas
de necessidade dele, né? Então, o paciente, ele vai um pouco mais tranquilo para a cirurgia, né? E agora a gente começou também com a visita do enfermeiro do centro cirúrgico, né, no quarto, né, para o paciente conhecer, né? Então, assim, isso também é um grande diferencial. Então, a gente está conseguindo, que são detalhes que a gente vai conquistando, que, na verdade, fazem toda a diferença na vida do paciente, né? Então, ele conhece toda a equipe antes de operar. Então, quando ele acorda da cirurgia, ele sabe, ele já conhece toda a equipe. Certo. E falando você acabou de falar dos enfermeiros, da equipe de enfermagem, né? Como que eles recebem treinamentos, ele tem resgate de treinamentos, reciclagem, como que funciona toda essa parte de aprendizado dentro da enfermagem em si? Uhum. Então, assim, é uma preocupação nossa muito grande, porque tem procedimentos e técnicas que são muito específicas, né? Então, quando o enfermeiro começa, a gente tem a preocupação dele passar por todos os setores, né? Antes dele estar apto a ficar mais fixo em algum setor, né? Então, lá a gente não tem, né, o enfermeiro da UTI, tem o enfermeiro do centro cirúrgico, tem o enfermeiro de hemodinâmica, mas todos têm a capacidade de ficar em todos os setores lá, né? Porque todos receberam treinamentos, né? Então, todos passam por todos os setores, Hospital do Coração, Hospital do Câncer, né? Que tem as especificidades lá dentro também. Então, assim, nós temos essa preocupação de fazer esse treinamento, não só com os enfermeiros, né? Com os técnicos de enfermagem, eles acabam ficando mais restritos no setor que eles estão lotados, né? Que eles foram contratados, mas é um desafio agora que eu estou na coordenação, né? Auxiliando a gerência, a gente fazer uma movimentação assim bem grande dentro do hospital com relação a treinamento, né? Como é um hospital, né, de especialidades, vamos dizer assim, então eu entendo que todos, né, nós entendemos, né, e achamos importante que todos os funcionários passem por todos os setores. Então, assim, eu estou junto com os enfermeiros, né, supervisores, né, então a gente vai junto para mais esse desafio de tirar o funcionário que é lá do ambulatório, que atende o paciente lá na sua primeira consulta pré-operatória, saber como que é a cirurgia dele, né? O funcionário da clínica saber como que é a cirurgia dele, o paciente da UTI, né, que cuida, que faz o pós-operatório imediato do paciente, saber como que funciona a cirurgia, saber o que é uma angioplastia, o que é um cateterismo, né? Porque só o conhecimento faz com que a gente cuide melhor, né? Que a nossa assistência seja prestada com mais eficiência, né? Então, esse é o meu novo desafio, né? Desse treinamento, de movimentar a todos, não somente aos enfermeiros. Certo. E a conversa que a gente teve antes, você falou muito sobre a parte da coordenação como um foco. O que seria isso dentro do seu trabalho? Então, assim, eu e a Viviane, assim, a gente trabalha muito bem juntas, né? Então, ela, pelo próprio cargo dela, né, a parte mais administrativa, e eu na parte mais assistencial, né? E assistencial é assim, é muito importante os treinamentos, né? E a educação permanente, né? Então, da gente ter esse projeto realmente de ter uma educação permanente lá dentro do hospital, né? Que a gente consiga vencer a correria do dia a dia, que a gente mantenha esse projeto sempre em pé. Para quê? Para que as pessoas que cheguem, né? Elas cheguem, sejam treinadas e que elas sejam, né? Naquilo que elas fazem, que elas tenham conhecimento daquilo que elas estão fazendo, né? E não simplesmente fazendo porque alguém mandou fazer, e sim tendo entendimento do que elas estão fazendo. Certo. Nesses 10 anos que você tem de Hospital do Coração, eu faço também a pergunta, teve algum momento que foi um grande desafio, um momento de superação,
né, principalmente nos dias de hoje, que a gente chegou a conversar, né, já sobre, né, que momento que você acha que tem teve esse boom, né, esse grande desafio na sua vida profissional? É assim, Luiz, assim, desafios, como o próprio Dr. Ulisses disse, né, tiveram vários, né, ao longo da minha carreira, né? Então, assim, eu sou enfermeira, vai fazer 20 anos, né? Então, assim, dentro do próprio Hospital do Coração tiveram vários desafios, né? Eu vou citar o desafio mais recente, né, que foi com a vinda da pandemia. A gente começar a montar um setor do zero, do nada, né? A gente olhar para algumas paredes, né, que estavam lá estruturadas e ver uma UTI funcionante ali, né? Então, foi um desafio enorme, não só meu, né, porque sozinho eu não consigo fazer nada, né? Teve toda uma equipe, né? A equipe, né, lá do hospital, a gente abraçou a causa quando foi decidido que lá seria a implantação do Hospital Covid SUS aqui de Franca, né? Então, nós abraçamos a causa e partimos para a batalha, né? De montar, de colocar a primeira cama, de colocar, né, a fisioterapia, colocar o primeiro respirador, né? A gente montar o primeiro leito, né? E esperando o paciente sem saber se toda aquela estrutura que a gente pensou, que nos tirou noite de sono, se ia atender à demanda do paciente, né? Então, assim, escolher a equipe, né? Todo mundo com muito medo, mas, assim, algumas pessoas, né, tiveram coragem de falar, não, eu vou com você, vamos junto, né? Mas aquele medo de todos lá no começo, de não saber se a gente ia ficar doente, quando que ia ficar doente, como que a doença ia evoluir no nosso corpo, se a gente ficasse doente, que equipe que ia cuidar dessa UTI que estava sendo montada, né? Então, assim, foi um desafio enorme, noites sem dormir, dias sem comer, de ansiedade de saber se tudo aquilo que a gente estava pensando e fazendo se ia dar certo, né? E o medo das pessoas que estavam embarcando, né, nessa nova etapa junto com a gente, né, a responsabilidade que a gente tinha, né? A gente tinha um plano B, nessa primeira equipe que começou a UTI e ficasse doente, quem que ia dar seguimento se essa primeira equipe ficasse doente, qual que seria a segunda equipe, né? Então, assim, começar um setor do nada nunca me passou pela cabeça que poderíamos passar por uma pandemia, né? E a gente passou. Então, assim, no currículo da vida, eu falo, né? Foi uma etapa, assim, muito marcante na minha vida. Fiz tudo com muita intensidade, né? Com muito carinho, com muito amor, né? Mas, assim, lógico, eu nunca estive sozinha, né? Então, a equipe embarcou, né? Essa equipe multidisciplinar que eu falo, né? Que está lá também, né? Os enfermeiros, né? A gente é um grupo muito unido, né? A gente é um pelo outro, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso da nossa equipe. Então, assim, eu não posso, eu vou, né? Eu tô vendo que você está apertado, eu vou, né? Então, assim, é muito gostoso trabalhar assim, né? E o orgulho imenso, né? De ver a UTI Covid, o que se transformou, né? No que ela começou, né? O nosso medo, né? E a segurança hoje em dia que a gente tem. Claro que a gente respeita muito a doença, mas a gente consegue fazer um trabalho hoje, né? Com muita segurança e treinamento intensivo lá dentro para quem está começando. E todo mundo aprendendo junto, porque Covid a gente aprende todo mundo junto, né? Porque ninguém conhecia. Hoje a gente conhece um pouquinho, né? Então é um aprendizado em conjunto. Certo. E nas suas considerações finais, eu gostaria que você passasse um recado para a comunidade e para esses profissionais que estão ali na linha de frente, tanto do Covid quanto, né, de outros procedimentos que são feitos no hospital. Né? O que você poderia dizer para eles, né, nessa sua consideração final?
Assim, para a comunidade, eu peço para elas continuarem para a comunidade continuar se cuidando, né? Que ainda não passou, ainda não acabou, né? Então a gente tem muito chão pela frente ainda e que se todos fizerem a sua parte, a gente vai conseguir vencer, né? Claro, a gente está lá com uma estrutura montada, né? Mas que a gente quer que isso vá diminuindo ao longo do tempo, né? E isso a gente só consegue com o apoio de todos, né? Aos funcionários, né? A todos os colaboradores, não só da enfermagem, né? Mas de todos, né? Da limpeza, da enfermagem, da fisioterapia, né? Das pessoas que estão por trás de tudo isso, né? Que nos dão estrutura, que nos dão condição de fazer, de desenvolver o trabalho que a gente faz, né? Assim, a gente não perde nada por trabalhar direito, né? E eu falo sempre, né, para todo mundo que eu contrato, que a gente está, hoje em dia, numa vitrine, né? Para muitos, a UTI Covid veio como uma oportunidade do primeiro emprego, né? Então, assim, que as pessoas se esforcem, trabalhem e façam, né, que o trabalho, né, ele é visto, o bom trabalho ele é bem visto, o mau trabalho também ele é visto, né? Então assim, que nós estamos numa vitrine e só depende da gente como se portar nessa vitrine, né? Então assim, é meu recado a todos que trabalhem com muita dedicação, com muita confiança, que a gente só tem a ganhar, a gente, né, e o paciente muito mais, né, porque o objetivo de estarmos onde estamos é o paciente, é sempre o paciente. Certo. Adriana, muito obrigado, né, pela sua presença, obrigado pelas suas palavras, né, acredito que, né, essa live de hoje, né, veio para trazer um pouquinho de informação e mostrar realmente o quanto o nosso hospital é importante, né, para a comunidade e também, né, para, né, os colaboradores. Né, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e também me coloco à disposição para algum esclarecimento, para alguma outra coisa que precisar. Obrigada. Perfeito. Bom, para quem está entrando agora para poder assistir essa live, nós estamos aqui no set de comunicação da Unifacef e novamente agradeço, né, o reitor Alfredo José Machado Neto, né, e a chefe do Departamento de Comunicação Social, professora Fúvia Nassif Jorge Facuri, por liberar esse espaço para nós aqui comemorarmos esses 33 anos do Hospital do Coração. E lembrando que estamos seguindo os protocolos de segurança, né? Distanciamento social, o uso do álcool gel, máscara, né? Tudo para a segurança de todos aqui. Bom, para poder fazer o fechamento da nossa live, dessa comemoração, né? Esse momento histórico, né? De 33 anos do Hospital do Coração, né? Eu convido o senhor Tony Graciano, presidente do Grupo Santa Casa de Franca, né, para falar um pouquinho também sobre todo o trabalho que é realizado e, enfim, vocês vão ver como é que... Vocês vão ver cada coisa, cada momento que ele vai falar aqui. Bom dia, senhor Tony, tudo certo? Bom dia a você, Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham aí nas nossas lives, né? Isso é muito importante e gratificante estar aqui, ainda mais para comemorar os 33 anos do nosso Hospital do Coração. Certo. Já iniciando, senhor Tony, o que é e como é esse trabalho como presidente dessa grande instituição, né, e ainda ser presidente voluntário? O que é isso para o senhor? Luiz, você falou uma palavra que eu venho guardando ela no meu íntimo, no meu coração. É voluntário. É ser voluntário. É você doar um pouco do seu amor para outra pessoa. Então, isso é muito gratificante, tanto para o nosso coração, para o nosso espírito, né? Fazer a nossa doação, fazer a nossa parte. É aquilo que o Jesus Cristo nos pediu, né?
que era para a gente fazer a nossa parte como ser humano. Então, acho que o voluntariado, ele está inserido nesse contexto. Então, eu acho que o voluntário, particularmente, eu ganho muito mais, né, que é doar um pouco do meu tempo para as instituições da nossa comunidade. Eu venho sendo voluntário de várias outras instituições também, né? Eu acho que isso está impregnado em mim, esse voluntariado. E quando eu cheguei no Grupo Santa Casa de Franca, cheguei em 2011, né, a convite de alguns colegas que lá estão até hoje, ele veio no início, tudo se tornou-se com a vinda do senhor Onofre Trajano para o Grupo Santa Casa de Franca, onde ele buscou dentro da sociedade colegas, amigos, para que pudesse compor, né, a diretoria e os conselhos, para que pudesse ajudá-lo na gestão que hoje do Grupo Santa Casa se tornou, né? Então, isso deu início lá atrás com o senhor Onofre Trajano. E, para mim, de 2011 para cá, passei por diversas áreas do hospital, né? Como membro do conselho, passando pela tesouraria, até chegar a como contribuir como presidente voluntário. Isso é mais uma contribuição de todo o grupo, de todas as pessoas que ingressam, né, como colaborador efetivo do Grupo Santa Casa. Então, isso é um compromisso que a gente tem, né, desse grupo, de ajudar na gestão, voluntariamente. É doar um pouco do nosso tempo para tudo aquilo que a cidade também nos deu. Então, isso eu gosto sempre de estar falando, porque eu não sou francano, né, vim para cá em 1981, e a maneira que eu encontrei para devolver à cidade tudo aquilo que ela me ofereceu é também doar um pouco do meu tempo para as instituições que estão aí precisando de uma ajuda humanitária. Certo. Então, 10 anos de trabalho voluntário, então, só no Grupo Santa Casa de Franca. Só no Grupo Santa Casa de Franca. Coisa boa. E no Hospital do Coração, né, como que o nosso hospital se posiciona, né, no cenário da saúde, né, atualmente? Olha, dentro do Grupo Santa Casa, né, onde está inserido aí o nosso Hospital do Coração, que é hoje uma referência, né, no estado de São Paulo. Hoje nós somos considerados aí a terceira melhor ou mais importante unidade, um centro de coronariana do estado de São Paulo. Isso é muito importante, a gente dizer isso, porque a comunidade ela tem que saber o que equipamento que ela tem à sua disposição na cidade para tratar da sua saúde. Então, o Hospital do Coração é relevância, né? Criou-se, ela chegou a esse ponto porque toda a diretoria, todos os colaboradores envolvidos no processo foram se especializando, né? A diretoria foi colocando à disposição dos profissionais, tanto na área médica, como multiprofissionais, né? Dando oportunidades aos colaboradores, especializando e também preocupando muito com a área tecnológica do hospital, né? Trazendo sempre melhores equipamentos, buscando equipamentos de melhor diagnóstico para poder tratar melhor os nossos pacientes. E a preocupação nossa também, dentro do nosso grupo, é sempre cuidar da humanização. Então, isso tudo é um contexto, né, com o profissionalismo e também a humanização para oferecer um melhor tratamento para a comunidade. E lembrando também do foco, né, da instituição, que é o SUS. Né? Isso, Luiz. É muito importante porque, como nós somos um hospital estruturante que atende a região Franca, mais 21 municípios, que se soma aí mais de 750 mil habitantes. Então, isso é uma relevância do hospital em estar tratando 95% SUS. Né? São poucas santas casas no Brasil que atendem 95% somente SUS. Geralmente, elas atendem
60% o SUS e 40% particular. Nós, em Franca, nós somos 95% SUS, praticamente 100%. Exatamente, né? Isso vendo realmente a importância que nós damos na vida realmente da comunidade de Franca e mais 21 municípios, né? Aproximadamente aí 750 mil habitantes. E dentro da diretoria administrativa, como que ela tem atuado, né, na gestão do Hospital do Coração? Isso, a diretoria, ela está sempre disposta, né, a contribuir e atender a todos os pedidos dos nossos colaboradores. Então, a preocupação nossa, como eu já falei, é deixá-los treinados, incentivar no estudo, né, na capacitação desses profissionais, para que melhor eles possam atender o paciente, né? Então, isso também, os nossos colaboradores têm feito isso em busca de treinamentos, em busca de profissionalização. Todos nós damos a nossa contribuição, que além do incentivo que a gente dá, né, a gente também acaba dando uma ajuda para aquele profissional que queira fazer uma especialização. Então, essa busca constante, né, também na melhoria dos processos do hospital, como um todo. Então, isso a diretoria está sempre disposta para ajudar e também contribuir com a gestão do hospital. Certo. E falamos agora que nós atendemos aí 22 municípios no total, né? Franca mais 21, 750 mil habitantes. Vendo isso, qual que, dentro do contexto, né, que o senhor vive diariamente como presidente, como membro da diretoria do hospital, essa importância do Hospital do Coração para a comunidade inteira, para esses 750 mil habitantes? Olha, se você pensar hoje qual a importância desse Hospital do Coração para a comunidade e região, você vê que ele é um hospital que é o terceiro melhor centro, né, de tratamentos tanto urológico como cardiológico. Então, na pujança do hospital e na importância dele inserido na comunidade é muito grande, principalmente naqueles números, né? Tanto a Adriana como o Ulisses colocou, o hospital tem uns números grandes, né? Então, ele faz uma contribuição muito especial e também colabora no tratamento de 750 mil pessoas. Então, ele tem uma relevância muito importante no contexto dos nossos municípios aqui de Franca. Tanto é que você vê os números que a Adriana passou, né, de exames, cirurgias, tanto urológica como cardiológica, então são números grandes. Então, a gente está fazendo o papel social, que realmente é a vocação do Grupo Santa Casa, de atender a comunidade. Então, se você olhar os números, né, como mais de 1.500 cirurgias, mais de 2.200, 2.300 procedimentos, né, como cateterismo, angioplastia, atendimentos, por exemplo, no pronto atendimento nosso, chega lá a mais de 300 mil, de mais de 13 mil atendimentos ali na porta, né, que a gente atende. Então, é um hospital grande. 10 anos de voluntariado, né, dentre todas essas funções que o senhor já passou dentro da instituição, dentro do Hospital do Coração, do Grupo Santa Casa. Teve algum momento que o senhor vê como uma superação dentro desse tempo que o senhor está, esses 10 anos de voluntário? Luiz, quando a gente acorda, a gente já acorda a cada dia com um novo desafio, né? O desafio da própria vida, do próprio dia. Então, por exemplo, hoje eu vejo, dentro desses 10 anos que nós estamos lá, nós passamos por diversas situações, né? Ainda não tinha visto, como a Adriana disse, não tinha visto nada igual a essa pandemia. Porque ela trouxe, além de uma incerteza,
naquele momento, no ano passado, como seria, o que é essa doença, né? Como nós iríamos lidar, qual que é o local que nós vamos disponibilizar para montar esses leitos, de que forma será montado. Então isso realmente foi um grande desafio que nós tivemos desde o ano passado e hoje, graças a Deus, nós estamos colhendo alguns frutos daquilo que nós plantamos em 2020. Mas o início foi muito difícil, tanto na escolha, né, mais adequada do local a ser montado a ala Covid. Nós tiramos do nosso, vamos dizer, a ala que seria disponibilizada para ser uma ala particular do hospital, nós disponibilizamos para o SUS. Então, hoje, é uma estrutura que ela é considerada assim, uma das melhores do estado de São Paulo. Em termos de ambiência, em termos de equipamentos, em termos também de treinamentos da equipe. Hoje, para você ver, e de lá para cá, na montagem, nós víamos a angústia dos profissionais, tanto da área médica, tanto das enfermeiras, tanto das fonoaudiólogas e das fisioterapeutas. É uma incerteza da doença. O que eu vou encontrar? Como é que eu vou lidar com uma coisa que nós não conhecemos? Então, aquilo se via no olhar das pessoas, uma angústia, uma incerteza, até mesmo um pânico, de medo de encontrar naquele momento, porque o que nós tínhamos naquela época era noticiários que vinham, principalmente da Europa e da China, que seria uma catástrofe, né? Nacional, até mundial. Sim. Então, isso trouxe muito medo para nós. Mas, inclusive, a diretoria foi para dentro da ala também. Nós entramos na ala no início, para mostrar para os nossos profissionais que nós estaríamos junto deles, dando apoio, né, tanto emocional, como também na parte de segurança deles. Então, para isso, nós fomos para dentro da ala também, né? E com isso, e com esses treinamentos, com o comprometimento de cada profissional, com o carinho que ele lidou e enfrentou a pandemia até hoje, né, nos trouxe também, junto, uma referência em tratamento Covid, onde o Hospital do Coração de Franca, ele foi inserido juntamente com o INCOR e o Einstein para estudar casos Covid, para ser passado para os outros hospitais. Então, o nosso Hospital do Coração foi escolhido por esses hospitais para conversar, para trocar experiências sobre essa doença. Então, isso é muito gratificante mesmo, né? Para nós da cidade. É um orgulho, né, do Hospital do Coração ter participado disso. Então, além do desafio da angústia, também nós ganhamos muito. A nossa comunidade ganhou muito com essa experiência do Hospital do Coração. Realmente, né? Vendo que o hospital está sempre pensando realmente na comunidade e também nos colaboradores, né? Como Sim. o senhor disse, como já foi falado durante a live aqui, né, sobre a parte da humanização, né, com os nossos colaboradores. E eu gostaria que o senhor desse, senhor Tony, as considerações finais, né, de todo esse trabalho que o senhor realizou na instituição, o trabalho que está sendo realizado agora, né, para a comunidade e também para, né, os colaboradores, que eu acho importante mesmo essa ligação, né? Normalmente a gente fala para a comunidade, e a gente tem que realmente pensar, né, nos nossos colaboradores, como foi muito bem dito pelo senhor. Sim, com certeza. Eu acho que aí nós temos a diretoria no seu todo, ela tem um carinho, um pensamento voltado também para o colaborador. Dentro da medida do possível, que é permitido, né, dentro da remuneração que o SUS nos paga. Então, nós gostaríamos de estar fazendo para os nossos colaboradores
muito mais do que a gente faz. Mas ainda nós estamos na busca, né, de sermos um hospital que poderia estar aí fazendo com que, além do exemplo que nós somos hoje, né, ter condições de tratá-lo ainda melhor os nossos colaboradores, né, para que eles possam replicar esse sentimento para aquele que lá está em busca de tratamento. Então, se eu tenho um colaborador que ele está feliz no seu trabalho, né, ele vai estar comprometido também com o paciente, da mesma forma. Ele está feliz naquele lugar. Então, é isso que a gente busca a oferecer para os nossos colaboradores. Também não poderia deixar de citar, né, a nossa diretoria como um todo, os nossos conselhos, que são muito importantes, todos voluntários, né? Então, eu quero deixar aqui um agradecimento a todos, né, da diretoria, dos conselhos, todos aqueles que realmente ali vestem a camisa do Grupo Santa Casa para ajudar. Então, esse é o agradecimento. Quero agradecer a todos os colaboradores, independentemente, seja ele do corpo clínico, seja ele do assistencial, que está ali mais diretamente com os nossos pacientes, até mesmo, muito importante, né, não menos importante, né, também acho excelente a participação das nossas meninas da limpeza, da cozinha, que nem sempre aparecem, mas a importância delas é muito grande. Então, também quero deixar aqui registrados os nossos parabéns a todos esses profissionais que nos ajudam. Certo. Bom, gente, finalizamos então, né, a live de 33 anos do Hospital do Coração. Né, novamente agradeço ao Dr. Ulisses Gianecchini, né, a enfermeira Adriana Micheletti, né, o presidente voluntário, né, o Sr. Tony Graciano, né, por todas as palavras que fizeram aqui e que realmente mostraram, né, essa grande importância que o Hospital do Coração tem, né, para a nossa comunidade. Novamente agradeço, né, ao reitor, né, Alfredo José Machado Neto, por ter liberado esse espaço e essa grande parceria que nós temos aí, não só com essa live, mas com tantas outras. O nosso muito obrigado a todos que participaram, a todos que assistiram essa live, né, e lembrando que o hospital é da comunidade, para quem realmente necessita, né, desse tratamento, necessita desse apoio à saúde. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.